Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, no início desta quaresma, desse tempo quaresmal, nós estamos refletindo sobre algumas práticas de espiritualidade que nos ajudam de modo muito eficaz para a nossa conversão, para o nosso processo de conversão, que deve ser constante. Então nós temos ouvido aí na liturgia, a liturgia falando sobre o jejum, sobre a esmola e sobre a oração. Esses últimos dias nós ouvimos sobre o jejum e sobre a esmola e a caridade. E hoje a liturgia da palavra nos convida a refletir sobre este ponto, sobre essa espiritualidade tão importante que é a oração. O Catecismo da Igreja Católica, quando vai nos ensinar sobre a oração, usando de uma frase de Santa Teresa do Menino Jesus, vai dizer que a oração, ela é um impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão, de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. A oração é a elevação da alma para Deus. Quando nós oramos, nós elevamos a nossa alma para Deus. Levamos a nossa alma até Deus. E algo que deve permear essa atitude de elevar a nossa alma até Deus deve ser a confiança de que Deus ouve a nossa oração. Por menor que ela seja, por mais simples que ela seja, nós precisamos confiar que Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a oração sincera, a oração que brota do coração. Esse elevar da nossa alma para Deus, por mais simples, por mais curto que seja, possui uma eficácia. Existe uma eficácia na oração sincera. E aí o profeta Isaías, na primeira leitura, nos ajuda a compreender essa eficácia quando ele compara as palavras da oração como a chuva que cai na terra e não volta para o céu sem produzir o seu efeito. A chuva, quando cai na terra, torna aquela terra fecunda. É capaz de germinar as sementes, fazer a semente brotar e crescer. Então, existe
uma eficácia sobre a oração que é proferida. Por isso que o profeta compara a oração como a chuva, que não volta sem produzir o seu efeito. Então a oração, quando ela é proferida, quando ela sai do coração, quando ela brota do coração, ela existe uma eficácia e ela produz um efeito. Deus ouve, meus irmãos, a oração dos simples, dos que confiam, dos que se reconhecem dependentes de Deus, totalmente dependentes de Deus. E o Salmo hoje, com insistência, nos faz essa afirmação: todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O Senhor pousa seu olhar sobre o justo e seu ouvido está atento ao seu chamado. Clamam os justos e o Senhor bondoso o escuta. Cada estrofe do Salmo de hoje vem fazer essa insistência, dizendo que o Senhor, Ele ouve a oração do justo. O seu ouvido está atento ao clamor daqueles que gritam a Ele, daqueles que elevam até a Ele os seus pedidos com confiança. Por isso que nós precisamos confiar que Deus sempre tem o melhor para nós. Deus é Pai e é um Pai amoroso, que sabe dar as coisas boas àqueles que o pedem. O Pai que sabe o que é o melhor para os seus filhos. E a eficácia da nossa oração está justamente em nos fazer filhos predispostos a receber os bens que este Pai tem para dar para os seus filhos. Porque uma vez que Deus sabe o que é o melhor para nós, quando nós elevamos a nossa alma até Ele, na verdade nós estamos nos colocando dispostos a receber o que este Pai tem para nos dar. Porque Ele já sabe de antemão o que nós precisamos. Porém, Ele precisa encontrar corações predispostos a receber estes bens. O Evangelho de hoje vai dizer: pois vosso Pai sabe o que precisais. Nosso Pai sabe o que nós precisamos. Por isso que quando nós rezamos, Deus nos introduz nessa compreensão da sua bondade infinita. Nós compreendemos e nos abrimos aos dons de Deus. Nós compreendemos que Deus é bondade infinita e sabe dar coisas boas a nós. Por isso que no Evangelho de hoje Jesus nos ensina a termos confiança em Deus que é Pai. Ele nos ensina a fazermos da nossa oração esse diálogo com Deus Pai, esse diálogo simples, confiante, mas concreto. A nossa oração precisa ser concreta, precisa ser esse diálogo concreto. E para quem tem confiança, não há necessidade de muitas palavras. O Pai sabe identificar o pedido do seu filho. O Pai sabe o menor dos gestos do seu filho. Quem é pai e quem é mãe aqui, acredito que compreende bem isso. O pai e a mãe sabem identificar o menor dos gestos dos seus filhos. Ainda mais quando é bebezinho, né? Parece que o pai e a mãe têm essa facilidade de compreender até o choro da criança. Sabe quando é choro de fome, sabe quando é choro quando está ali precisando trocar a fralda, sabe identificar o choro. O nosso Pai do céu também sabe identificar os nossos suspiros a Ele, sabe identificar o nosso clamor a Ele, por menor que seja o nosso clamor, por menor que seja a nossa oração, quando ela é feita com sinceridade, com simplicidade, Deus Pai sabe identificar. Mas o Evangelho de hoje também nos ensina que existe uma ação importantíssima da nossa parte, uma condição necessária para que a nossa oração seja escutada e também para que nós possamos ser perdoados
por Deus Pai. E essa condição necessária é saber dar o perdão, é saber perdoar. Dar o perdão, meus irmãos, é o distintivo daqueles que foram perdoados. Se eu reconheço que eu fui perdoado, eu sei também dar o perdão para os meus irmãos. Então, se nós queremos alcançar algo de Deus, se nós queremos que Deus nos dê a sua graça, nos dê os seus bens, nós também precisamos saber dar aos nossos irmãos o perdão. Porque nós somos capazes de perdoar e de amar até esse extremo só porque nós já fomos perdoados. Deus nos amou por primeiro, é Ele que nos perdoa por primeiro e nos dá a condição de perdoar, porque perdoar é um ato divino por excelência. Então, aquele que não se reconhece perdoado por Deus, aquele que não busca o perdão de Deus, também não é capaz de perdoar, porque perdoar é uma ação divina. Significa restituir o infrator à sua condição anterior. Aquilo que o infrator fez é restituído a ele a sua condição anterior. E a alegria de Deus consiste em dar o perdão, em nos perdoar. Essa também deve ser a alegria dos filhos de Deus, daqueles que se reconhecem dependentes de Deus, daqueles que buscam a Deus na oração. Esta também deve ser a alegria dos filhos de Deus, perdoar, dar o perdão, porque essa é a alegria de Deus Pai, nos perdoar, nos dar o perdão. Por isso, meus irmãos, nesta Eucaristia, nesse tempo quaresmal em que nós estamos, em que nós somos convidados a termos confiança em Deus por meio da oração, mas somos também convidados a buscar o seu perdão, a sua misericórdia. Peçamos também a graça de compartilhar da alegria de Deus, que é perdoar os nossos irmãos, que é dar aos nossos irmãos esta graça, a graça de ser restituído à sua condição anterior. Que esta Eucaristia, Jesus que daqui a pouco virá até nós, em seu corpo e sangue, nós possamos pedir essa graça, a graça de compartilhar da alegria de Deus, que é dar o perdão aos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.